Nesse instante, convido o senhor André Luiz Xavier, biólogo e graduando em Engenharia Agronômica, para fazer uso do momento cidadão. À vontade. Primeiro, quero parabenizar o cidadão que estava aqui agora, o Carlos, né? Quando ele disse que esse tipo de encontro é um divisor de águas na vida do jovem, pode ter certeza que é mesmo. Eu participei do segundo ou terceiro encontro do MAC, aqui em Bambuí, há 15, 16 anos atrás, e pode ter certeza que isso foi um divisor de águas na minha vida, para poder tocar minhas ideias para frente. Mas, enfim, para quem não me conhece, meu nome é André Luiz Xavier. Eu sou biólogo graduado pela Universidade de Itaúna, com curso em Ciências Biológicas com ênfase em Meio Ambiente. Também graduando em Engenharia Agronômica pelo Instituto Federal de Minas Gerais, campus Bambuí, buscando o título de engenheiro agrônomo. Também tenho alguns cursos de formação complementar nas áreas de recuperação de áreas degradadas, produção de água, conservação de solo e gestão de resíduos sólidos, pela UFV, pela Universidade Federal de Viçosa. Então, eu fui convidado por essa casa para poder falar um pouco sobre o problema do lixão, que eu fiz questão de expor em um vídeo que foi assistido, acho que por todo mundo que está aqui. E eu não quero utilizar esse tempo que eu tenho aqui como cidadão para poder expor mais esse problema que já foi feito de uma forma concreta. A minha ideia aqui é sim dizer os motivos desse problema, mas principalmente está expondo algumas soluções para resolver isso aí como resposta imediata, que é o que eu como cidadão e acredito que muita gente espera dessa casa, do executivo também. Então, em relação ao vídeo, eu recebi muitos elogios, muitas sugestões, muita gente foi na minha casa e algumas críticas também em relação à minha pessoa. E hoje, digamos que como um pingo d'água, minha noiva foi fazer um exame psicotécnico para poder tirar a carteira e durante a entrevista dela com o psicólogo foi citado assim: o André é louco de fazer aquele vídeo. Aquele rapaz é doido, ele está enlouquecendo de fazer isso. Então agora, não falando só por mim, André Luiz como cidadão, mas representando pelo menos esses 130 mil pessoas que tiveram acesso a esse vídeo, as 3.975 pessoas que tiveram a mesma indignação que eu e compartilharam esse vídeo, mas principalmente as 1.875 pessoas, cidadãos de Bambuí, que me procuraram, que me enviaram mensagens com elogios e incentivo para poder estar aqui agora. Então, procurando responder à altura, quando se diz sobre loucura, não sei se foi Nietzsche ou Schopenhauer que citou isso. Na verdade, foi o patrono da psicanálise, um dos mentores da psicologia, o alemão Sigmund Freud. Em um dos ensaios da loucura, ele disse o seguinte: que loucura é a gente ter os mesmos atos todos os dias, todos os meses, todos os anos, e esperar uma resposta diferente. Isso é loucura. Lucidez é eu, como cidadão, perceber um problema tão grande como aquele do lixão, e digo novamente, isso não é de hoje. Estou com a ação judicial aqui de 2001, 2002, expondo aquele problema. Então não é um problema só dessa gestão, é um problema que existe no país inteiro. Como foi exposto, estatisticamente falando aqui, a grande minoria dos municípios do estado de Minas Gerais tem esse mesmo problema também. Mas eu sou cidadão de Bambuí, é aqui que eu quero resolver esse problema. Então aqui eu estabeleço uma linha com dois pontos, com dois extremos, onde um é a loucura e o outro é a lucidez. E
deixo a critério de cada um, não colocando lados, porque eu acredito que todo mundo aqui está do mesmo lado, que é o lado do meio ambiente. Que é a vontade de... Gente, meio ambiente não é despesa, meio ambiente não é lixo. Meio ambiente é dinheiro. Meio ambiente é educação, é a nossa saúde a longo prazo. Vocês podem ter certeza disso, que sem água limpa nada se resolve. Enfim, voltando aqui à ideia, ao foco dessa dissertação, fui questionado também em relação ao que expus no vídeo, mostrando a situação do produtor rural e a situação do Estado, onde exemplifiquei dizendo que o cidadão, o produtor rural que está lá na roça, se ele cortar um pedaço de pau, ele vai responder processo, corre risco de ser preso. E o gestor público e o Estado, com tantos crimes ambientais, nada se acontece. Semana passada eu estava no viveiro de produção de mudas do IF, diga-se de passagem, supervisionando mudas para recuperação de área degradada nesse município. Eu tive a oportunidade de encontrar com o pessoal de Luz, com o Florestal, com a Polícia Militar de Meio Ambiente de Luz, aonde naquele instante fui questionado por uma forma de expor esse problema do produtor rural, essa balancinha de peso e medidas diferentes que existem entre o cidadão comum e o cidadão de poder. Então, nesse instante, eu fui questionado porque, segundo a Polícia Militar Ambiental de Luz, eu não expus que o judiciário, que eles já tinham feito várias notificações, várias autuações naquele aterro, naquele lixão. Enfim, se a gente vive uma república democrática, baseada em 3 poderes, não adianta só o judiciário ficar lá mandando autuações, colocando multas, se o legislativo e o executivo não caminhar junto para poder resolver esse problema. Então, aqui em mãos, eu vou ler um trecho. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Ementa. Ação civil pública, depósito irregular de lixo, dano ambiental configurado. Responsabilidade solidária, agentes políticos, sentença confirmada. Condenar o município requerido a cumprir as medidas determinadas em sede liminar. Abster de depositar lixo no município em áreas que não contêm os requisitos da deliberação normativa número 52 de 2011 do Copan. Recuperar todas as áreas utilizadas como depósito irregular de lixo num prazo de 180 dias. Restaurando as condições primitivas do solo e dos elementos naturais depredados mediante plano de recuperação aprovado pela FEAM, sob multa diária de R$1.000. Isso aqui foi judiciário, penalizando a prefeitura, o executivo, com uma multa diária de R$1.000 para cada requisito dessa deliberação normativa Copan que estivesse fora dos parâmetros. E nessa ocasião eu tive a oportunidade de ser nomeado pelo Ministério Público de Bambuí, na época ainda pela doutora Juliana e pelo doutor Pedro, para fazer uma perícia ambiental nesse lixão, 8, 9 anos atrás. O meritíssimo juiz reconheceu a prática de atos irregulares no depósito de lixão do município de Bambuí, bem como a necessidade de recuperação de área afetada. As provas dos autos demonstrados desde 2002 pela Polícia Militar, pela 2ª Companhia de Polícia Florestal, é o pessoal de Luz, que eu estou me referindo aqui agora, lavrou o boletim de ocorrência a pedido do Ministério Público, que é quem representa a gente, em que notícia a irregularidade do depósito e armazenamento de lixo no Bambuí com severa degradação ambiental. Decorridos mais de 2 anos após a degradação ambiental da área prosseguia ante irregularidade de depósito de lixo, como comprovado no boletim de ocorrência, bem como relatório de vistoria da FEAM, Fundação Estadual de Meio Ambiente. Ambos documentos reconheceram ainda o descumprimento da deliberação normativa Copan, 52 de 2001, que é o que estabelece parâmetros de regularidade ambiental para isso, que obrigam o município a minimizar os impactos ambientais nas áreas de exposição de lixo. Aí agora são trechos do laudo da perícia ambiental que foi feita por mim, que encontra-se nesse processo de ação civil pública. Solo ou rocha com alta permeabilidade. Não se verificou no local qualquer tipo de drenagem das águas pluviais.
Ausência de compactação ou recobrimento de lixo com terra ou entulho. Inexistência de isolamento de cerca completa com arbustos ou árvores que contribuam para dificultar o acesso de pessoas ou animais. Presença de catadores na área em atividade. Responsável técnico pela implementação e supervisão das condições de operação do local, com devida anotação de responsabilidade técnica ausente. Além disso, o laudo de vistoria realizado por perito judicial, folhas 707 e 709, concluiu que a degradação ambiental é evidente. É crítico o estado que se encontra o depósito de lixos sólidos, lixão, em Bambuí, sem nenhuma proteção para o acesso de pessoas ou animais, sem nenhum tipo de tratamento. Gente, eu quero mostrar isso aqui. Esse problema ele não é de hoje. Isso aqui vem de gestões e gestões e gestões. É a forma, é a maneira que nós estamos tratando o nosso meio ambiente. Esse processo aqui, essa parte ele é 2001, 2002. Nessa época já, enfim, há 15, 20 anos atrás, você ainda podia cortar uma capoeirinha, um cerradinho ali para fazer carvão. Hoje, a visão de meio ambiente não é essa. O meio ambiente não está aqui para nos favorecer, para nos dar o que a gente precisa. Nós fazemos parte dele. Eu quero ver um de nós aqui viver sem água limpa, sem um solo que produz. Então, a minha indignação aqui, de antemão, quero deixar bem claro que o meu objetivo aqui não é denegrir e nem promover a imagem de ninguém. Eu estou aqui com uma atitude de cidadão, pelo conhecimento técnico que eu tenho sobre esse assunto, para expor solução para isso aqui. Porque não é só Bambuí. Mas a gente não pode justificar um erro dos outros com um erro nosso. Meio ambiente, se tratado como tal, meio ambiente é dinheiro. Bambuí, o vereador Robinho disse na última reunião que o sonho dele seria ver ipês plantados lá no lixão. Enfim, na verdade, isso aí seria uma obrigação nossa mesmo, uma obrigação do Estado de ter isso lá como um parâmetro da deliberação normativa Copan, uma cerca viva em volta. O meu sonho, e posso mostrar como pode ser feito isso aqui, começando com uma atitude, começando com uma resposta imediata, é num prazo de 5, 6 anos, ver Bambuí tratando seu lixo, e além de tratar do nosso lixo, receber lixo desses municípios vizinhos que não estão tendo essa mesma visão do que a gente. Além de cumprir com nossa responsabilidade socioambiental, o meio ambiente vai começar a dar dinheiro para Bambuí. O lixo vai começar a trazer dinheiro para a cidade, que pode ser revertido em qualquer outro tipo de ação que beneficie o cidadão de Bambuí. Então, o que eu estou pedindo para vocês aqui é tratar o meio ambiente não como privilégios. Não estou pedindo para desviar a atenção da saúde, da educação, da política de segurança pública. Eu quero mostrar para vocês que o meio ambiente é uma área que ela está presente em tudo. Na saúde, na educação, até mesmo no policiamento da nossa cidade. Então, se a gente conseguir começar a resolver esse problema ambiental, por consequência, nós vamos começar a estar resolvendo esses problemas dessas outras áreas também. Enfim. Senhor André, senhor presidente, só para entender um pouquinho aqui. O André, você acha que você, pelo que eu tenho observado, você está acompanhando as reuniões da Câmara, você acha que esse consórcio que o Executivo, que o governo do Olívio apresentou para nós aqui na última reunião, ele é o correto, a sua opinião? O que você tem a nos falar desse consórcio? E se não é essa, se o senhor teria outra. A fala dele, e aí em seguida ele pode responder, fica melhor, não fica? Você está vencendo? Não. À vontade. Não atrapalhe de raciocínio. Então, em relação a isso, primeiro, gostaria de ler um trechinho aqui de uma emenda do Senado, do nosso Senado Federal, que aprovou uma prorrogação de prazo para extinção de lixão. Mas, enfim, política de resíduos sólidos determina a extinção até agosto de 2014. Emenda estabeleceu o prazo até 2021. Ou seja, o nosso Estado-Maior, nosso governo federal, está tratando isso aqui, sempre empurrando o problema com a barriga para 5, para 6 anos, para poder resolver. No entanto, essa nova emenda
decretou e mandou o seguinte: as cidades que têm entre 50 e 100 mil habitantes terá prazo 31 de julho de 2020. Já o prazo para os municípios com menos de 50 mil habitantes, que é no caso da gente, será até 31 de julho de 2021. Ou seja, já vem um tempo que isso aqui está sendo prorrogado pela turma lá de cima para a gente, aqui embaixo, como Bambuí está resolvendo isso aqui. Busquei acesso sobre esse consórcio que está sendo feito agora e também busquei informação com outros profissionais da área. E um professor de estatística e economia financeira me ajudou a fazer uma continha rápida aqui. Obrigado. Pelo que foi apresentado nessa reunião passada, essa proposta desse consórcio desse lixão, que foi dito que o custo operacional dele seria de um pouco mais de 20 mil reais, que começaria a ser pago por esse município a partir da assinatura desse contrato, né, desse pré-contrato, para poder estar mandando o nosso lixo para lá a partir de 2019, 2020, a seguinte cálculo foi feito. Isso aqui, esse valor de pouco mais de 20 mil reais, ele é um custo operacional do projeto, que, como foi bem dito aqui na Câmara na reunião passada, ele pode ser alterado pela Assembleia do Consórcio. Mas ele não estava descrito os equipamentos, custo operacional de tem que comprar caminhão para isso, tem que colocar gente. Então a gente colocou aqui, ó, mais ou menos 40 mil reais por mês. 45 mil reais por mês, que dá aproximadamente 540 mil por ano. Então, até 2021, que é o prazo legal da FEAM para estar resolvendo esse problema do lixo em qualquer município, vão ser gastos 2.160.000 reais, investindo em um município longe de Bambuí. Esse dinheiro, volto a falar, não vai ser investido na cidade. Então, eu fiz uma conta rápida aqui. Dividir esse dinheiro tudo em 5 anos, dá uma conta de R$ 93.900 por cabeça. Por cada cidadão da cidade está pagando isso aqui em 5 anos. Eu tenho 5 anos que eu pelejo para juntar dinheiro de entrada da minha casa, não dei conta. Vou pagar dos impostos aqui de município R$ 93.900 em 5 anos para não resolver o nosso problema ambiental, mas para estar mandando um problema que é nosso para um vizinho resolver e ainda está pagando ele para isso. Por que Bambuí não pode ser esse vizinho que recebe esse lixo e ganha dinheiro para isso? Eu, como cidadão, desculpe ter indignação, mas eu não vejo lógica em investir R$ 2.160.000 em um município vizinho, para quando ele estiver pronto, estruturado, para receber nosso lixo, a gente ainda continuar pagando ele para isso. Então, isso aqui a gente vai estar assinando um cheque com a dívida eterna do nosso município. E não vai estar resolvendo nossos problemas de meio ambiente. É o que eu penso sobre isso. Acredito que nós temos capacidade de resolver isso dentro da nossa cidade. Como? Bambuí tem muitas pessoas qualificadas e capacitadas para estar fazendo isso aqui. Eu vou apresentar, então, de uma forma, utilizando a metade da metade da metade desse dinheiro aqui, como uma resposta imediata para esse problema do lixão. E claro que, quando se trata de questão ambiental, as coisas, mais uma vez, não se resolvem de um dia para o outro. A gente tem que estar pensando a médio prazo e principalmente por gerações. Então, o primeiro passo seria, importante, nós não vamos mudar a logística que já é estabelecida pelos caminhões de lixo da cidade. E também não vamos tirar a oportunidade de ninguém que trabalha hoje com associação, com catando papel, enfim. A ideia é profissionalizar essa turma. Primeiro, de imediato, a construção de um galpão do lado do lixão, do lado daquela casinha que fica mais em cima, aonde que até um tempo atrás tinha áreas de escoamento superficial de rejeito sólido. Do lado ali é feito um galpão grande, com uma esteira no meio, onde esses cidadãos que hoje trabalham em associação, catando papel, pode ser profissionalizado para estar trabalhando nesse lugar, implantando de fato uma coleta seletiva. O que é isso? O caminhão de lixo vai estar passando da mesma forma que passa hoje na cidade. Só que dia sim, dia não, dias alternados,
ele vai pegar um lixo seco e um lixo molhado. Porque não adianta a gente... Eu entendo, vocês entendem o que eu quero falar. Mas quando se trata de educação ambiental e implantação de coleta seletiva, a gente tem que atingir todo mundo. Todo mundo. Então a gente tem que colocar o negócio de uma forma muito simples. Sacolinha branca e sacolinha escura. A sacolinha branca, o caminhão de lixo vai passar do mesmo jeito, pegar na porta da casa do cidadão, como é feito todos os dias, lixo reciclado. Então esse lixo reciclado vai ser levado para esse galpão, jogado em cima de uma esteira, onde que do lado e de outro vai estar esse escatador, com os equipamentos de proteção individual, com as luvas, utilizando tudo que precisa, com 2 canos do lado grande, onde vai colocar plástico, papel, alumínio. Esse cano já vai direto para um container. Então ali já está feita essa seleção, essa segunda seleção desse material, desse lixo, que não é lixo, é dinheiro. No outro dia, enquanto o caminhão vai estar na cidade recolhendo lixo úmido, os profissionais da reciclagem de lixo, dessa usina de lixo a ser feita aqui, vão estar separando, selecionando esse produto e mandando para a comercialização. Enfim, a coleta seletiva ela deve ser feita concomitante a esse processo de instalação do galpão lá. Mas é uma coleta seletiva feita, uma campanha feita de fato que resolva. Não colocar em alguns pontos da cidade e pedir para o cidadão ir lá colocar. Eu gosto muito de exemplificar as coisas. Minha mãe tem 70 anos de idade. Ela vai sair todo dia de casa carregando sacolinha, faça chuva ou faça sol, para poder colocar o lixo num ponto de depósito? Não, isso é serviço da prefeitura, isso é serviço do caminhão de lixo que está passando ali todo dia. Pegar o lixo na porta da casa da gente. Então a única coisa que vai mudar é que um dia vai ser um tipo de lixo, outro dia vai ser outro tipo. Aí já antecipando uma pergunta, tá, mas aí você deu um resultado para o nosso lixo reciclável. E o resto? E as cascas de banana, e o resto de comida e tal? Aí já entra uma parte do planejamento de meio ambiente que já se pensa a médio prazo. Esse lixo úmido, além de, enfim, compostagem, acredito que até para bioenergia ele também deve servir, começar a ser utilizado ele de uma forma para compostagem, por exemplo, aquilo ali vai formar terra preta de índio. Que quem sabe o que é isso, é o que o agricultor, que é o produtor rural que está lá na roça, deseja para o terreno dele. Então isso aqui, eu falei em 5 minutos, uma forma de começar a resolver isso aqui com a resposta imediata. Caso essa alternativa não seja viável, tenho mais 2 ou 3 para aquilo ali. Mas acredito que de uma forma financeira, pensando no dinheiro que é arrecadado aqui em Mambuí, a gente tem que investir aqui. Não podemos investir em outro lugar para não resolver o nosso problema. E adiantando também o que foi dito pelo vereador Robinho na reunião passada, quando ele foi questionado pelos cidadãos do Lavapé, falando que tinha muito recurso federal para poder resolver esse negócio de lixão, incentivo federal, enfim, tem sim. Mas o município ele só recebe quando ele está apto para isso. É muito simples. Na minha primeira graduação em Itaúna, eu participei da implantação da coleta seletiva aterro sanitário e estação de tratamento de esgoto. E naquela época, a visão da prefeitura não era só resolver o problema da cidade, era começar a ganhar dinheiro com os municípios em volta. Itaúna naquela época tinha 70, 80 mil habitantes, eles fizeram um aterro lá para 250 mil, já estabelecendo um crescimento demográfico da cidade, mas pegando lixo dos municípios tudo. Hoje, eu não posso afirmar porque eu não estou lá, mas acredito que eles estão aptos para receber o ICMS ecológico, que é um repasse do governo federal que vai para o município que trata o meio ambiente dele com respeito. Então, para a gente poder ter esse incentivo, para a gente poder ter subsídio do Estado, a gente tem que estar apto para isso. E espero aqui, estou mostrando forma para vocês, para a gente resolver isso junto. A minha ideia aqui não é, como já disse, não é denegrir nem promover ninguém. Eu quero resolver um problema que me incomoda, diga-se de passagem, há muito, muito, muito tempo. Mais algum vereador? Questionamento? Senhor presidente. À vontade. Cumprimento a meus diretores, novos colegas, pessoal da galeria. Queria agradecer a presença do graduando André. Eu tenho só uma dúvida, André. Esse lixo aí, esse lixão como está, ele pode ser aproveitado? Porque eu acho que, assim, que o lixão tem que ter um sistema lá de vazão do chorume que gera lá, então tem que ter uma obra
abaixo daquele lixo todo lá, que nunca foi feito, né? Ou se foi feito até, nunca foi utilizado como deveria ser utilizado. Então vale a pena remover aquele lixo todo lá e fazer toda essa infraestrutura embaixo ali para poder tratar o que vai ser gerado de resíduo ali, desse lixão? Olha, eu acredito que como já tem um espaço destinado ao município para isso, não justifica a gente procurar outro lugar para poder começar o que já foi feito, começado de maneira errada antes. Então, como eu disse, como atitude imediata, seria primeiro essa adequação do lixo reciclado. Como segundo passo, de uma forma que a gente vai melhorando dias por dias, a gente vai conseguir não só tratar esse lixo úmido e buscar uma capacidade técnica e financeira para se adequar às normas da FEAM, deixando de ser um aterro controlado no lixão, passando a ser um aterro sanitário controlado. Então isso depende de investimento. Isso não é feito de um dia para o outro. Mas acredito também que, se a gente começar a resolver isso aqui, o primeiro passo seria um pulo para no futuro próximo a gente estar adequado para isso também. Outra área para fazer esse lixão, é fácil a licença ambiental para poder fazer um lixão desse e semelhante ao que o consórcio está propondo para o município? Não, não é fácil. E uma coisa que eu deixei até passar em branco, obrigado por ter me lembrado, é essa previsão desse aterro sanitário, acho que em quartel-geral, se não me engano, desse consórcio. Pelo que sei, ainda não tem nem o terreno, tem que comprar o terreno para depois implantar, para depois construir, para depois receber esse lixo. Se tratando de licenciamento ambiental desse porte, é necessário uma licença prévia, uma licença de instalação e uma licença de operação. Pode até ter sido sugerido uma licença de operação corretiva. E pela experiência que eu tenho há mais de 12 anos trabalhando com meio ambiente e licenciamento ambiental, isso não sai antes de 2, 3 anos, não. O licenciamento. E a primeira etapa do licenciamento é o registro, é a escritura do lugar onde que vai ter esse empreendimento. Realmente a questão do lixo é uma questão, igualzinho você falou, né, que ela é própria de vários municípios, né, é uma característica de praticamente todos os municípios, né, a grande maioria dos municípios do Brasil. É uma questão que tem que ser resolvida mesmo, né, precisa ser resolvido. E eu acho que carece da gente realmente envolver toda a sociedade, todos os poderes, né, e buscar uma solução mais adequada mesmo para o lixo, né. Pelo pouco que eu pude apreender do consórcio, parece que a finalidade é levar até esse consórcio somente aquele lixo que não é aproveitado no município. Então, por isso que o projeto prevê a coleta seletiva do lixo, né, prevê que esse lixo fique aqui no município e seja aproveitado pelo pessoal do município que já faz esse trabalho. Então tem isso também, né? Então vai para fora somente aquilo que não serve mesmo, né? E é isso mesmo que eu queria falar. Tá bom. Pela ordem. André, só que eu te fazer uma pergunta. O prazo é até 2021, não é isso? Para os pequenos municípios? E você acha que você acha que esse prazo vai ser prorrogado mais uma vez para 2025, 2026? E se vai ser obrigado mesmo o município a dar uma solução para esse problema do lixo? Então, nesse processo que eu li aqui, o judiciário estava multando a prefeitura por R$1.000 por dia para cada parâmetro que estava fora daquilo ali, 8, 9 anos atrás. Eu acredito que essa multa não foi paga, porque se fosse revertido para o meio ambiente já tinha resolvido esse problema. Mas essa emenda do Senado, que foi aprovada no Senado, não é a primeira vez que isso acontece prorrogando o prazo, não. Quando eu comecei a minha primeira graduação em Itaúna, esse prazo era previsto para 2008, 2009. Foi prorrogado para 2014, agora prorrogado para 2020, 2021. Então o que eu quero assim, aqui não é que a gente tome esse mesmo princípio do governo federal. Vamos começar a resolver de baixo para cima, porque quando isso de fato for obrigado a fazer em 2021, a gente já está pronto e ganha dinheiro dos outros lixos aí, da cidade de fora. E esse dinheiro investido no meio ambiente também, sabe? Acho que, igual eu falo, o meio ambiente, se ele for visto
Lixo é lixo só quando é tratado como tal. Se a gente começar a enxergar o meio ambiente como dinheiro, como educação, como a nossa saúde, meu, acho que as coisas vão melhorar demais. André. E essa geração que está vindo agora, desculpa, essa geração que está vindo agora, tá muito focada, tá muito consciente do que 20 anos atrás nós cortava as árvores e tal. Você vê, minha sobrinha de 10 anos de idade pergunta por que eu não jogo lixo da janela do carro. Minha sobrinha de 12 anos de idade, no último aniversário dela, o presente que eu dei foi uma muda de IP. Plantou e está desse tamanho aqui. Então, assim, vamos seguir a ideia dessa turma. O assunto é conflitante, né? É envolvente, gasta realmente muitas e muitas outras discussões nos nossos pontos de vista. Eu gostaria, assim, que se não fosse pedir demais, que você encerrasse, né? Até para a questão do nosso tempo, que já está excedendo, e dizer, assim, de antemão, que realmente a visão é muito pertinente, que a gente sabe da situação do lixo de uma forma geral, e dizer que essa casa vai estar em discussão. Nós temos uma comissão de meio ambiente, futuramente pode ser até discutido com maior firmeza, né? E aí fica à disposição para você fazer suas considerações finais, por favor. A vereadora Regina, por favor. Boa noite, André. A repercussão do seu vídeo, sim, foi, né, positiva, para o pessoal, assim, entender também um pouquinho de meio ambiente, preocupar um pouco com o lixo, né? Que o pessoal acha que é só colocar a sacolinha fora de casa e acabou o problema, né? Não é isso. E está em nossas mãos aqui, porque está em votação, né? Está tramitando na casa, já vai para a segunda votação. Eu queria, sim, sugerir que o Luciano marcasse uma reunião juntamente com o André, o secretário do Meio Ambiente, que é o Oscar, a gente lá no gabinete do Olive, para que a gente não pise em falso, né? Porque essa segunda votação pode estar sendo, sim, como você disse, um cheque em branco assinado para o resto. A gente não pode deixar igual o elefante branco da estação de tratamento de esgoto. Eu acho que isso não é uma coisa para ser adiada mais. Eu acho que, assim, a gente tem, antes dessa segunda votação, a gente tem que estar reunindo, assim, com o secretário do Meio Ambiente, as comissões aqui do Meio Ambiente e o André, que sabe muito mais sobre o assunto aqui, porque, né, está graduando nessa área, muito mais do que a gente, assim, porque a gente pode falar um sim ou um não aqui, que pode colocar o nosso município em dificuldades e não solucionar o problema. Sim. Viu? Aí eu vou perguntar se vocês têm, assim, disponibilidade, dia que o Luciano marca essa reunião com o secretário do Meio Ambiente. Senhor presidente, só para finalizar também, eu queria agradecer o André pelo carinho, pelo compromisso. Lembrando o pessoal que nos ouve, que nos assiste TV Bambuí, nos acompanha pela rádio, o André não recebe nada por isso. É uma doação do tempo dele que ele está fazendo, né, André? E eu tenho certeza que estará ajudando muito o Bambuí. Nós temos que te agradecer. E eu peço, senhor prefeito, para acalmar com essa situação de querer pegar esse lixo aqui, já fazer isso de uma vez e sentar, que não seja lá, Luciano, que seja aqui na Câmara conosco, que lá é mais complicado um pouquinho, que seja aqui nessa casa e a gente possa chegar num acordo quanto a isso, para que não possamos, igual a vereadora Regina disse, tomar essa iniciativa, até mesmo porque esse projeto já foi barrado aqui o ano passado e teve aí várias pessoas que andaram criticando e na verdade nem sabia o propósito do projeto. Então, André, simplesmente agradecer e dizer que realmente o que você está fazendo para o Bambuí, você merece todo o agradecimento da população. Obrigado, viu? Eu só discordo do vereador, André, antes de você falar, e concordo com a vereadora Regina, e foi fala sua também. Protelar nós não podemos mais não, vereador Magno. Nós temos que ter uma definição mais concreta e objetiva, principalmente pelas falas do André, que é entendido da área, no mínimo, pelo que eu configurei ali, de 5 a 6 anos para a gente ter uma resposta concreta de uma ação imediata hoje. Então nós não podemos, o fato de protelarmos mais isso aí é fora de cogitação. Eu tenho uma sugestão a apresentar aos senhores da seguinte forma, até pela questão que a semana que vem nós devemos ter nossa reunião, possivelmente na quinta-feira devido ao feriado do Carnaval. Eu gostaria claro, sem excluir nenhum dos outros vereadores que queiram fazer presente, a Comissão de Meio Ambiente desta casa, vereador presidente Anderson Miguel, vereador secretário Robson, vereador relator Lécio, os demais vereadores que façam presente, a gente poderia estar marcando uma reunião com o secretário, vereadora Regina até que teve a iniciativa, antes da votação do projeto, para que a gente não protele mais a situação e que às vezes aí esclareça ou tenha maior situação com os senhores vereadores. Essa é uma sugestão, assim, realmente, repito, para que a gente não prolongue mais a situação dessa votação, até pela iminência
que a gente tem de correr o risco de não ter mais possibilidade de estar participando do consórcio. E aí, vocês me desculpem a franqueza, mas acaba virando uma bagunça, uma novela fica melhor expresso, desta casa, principalmente com a rejeição do ano passado, que a gente sabe, tem ciência que vereadores dessa casa, depois da votação, se sentiram não contemplados, né, da forma que o foi. E eu acho que se a gente protelar mais, realmente, acho que nós vamos estar empurrando com a barriga uma situação que o André mesmo disse em relação da resolução disso aí, né? De toda maneira, senhor presidente, não é nessa segunda não, porque não veio o impacto financeiro ainda não, né? Eu tentei confirmar se não chegou nessa casa. Sexta-feira não chegou não. Não, deve ter chegado hoje, se eu não me engano. Alguém da secretaria, por gentileza, veio se chegou o impacto financeiro do projeto número 007. Não é do 07 não, desculpa. É do 05. Do 05? Não, hoje. Chegou hoje. Então... Veio hoje quem? Então tá jóia. Mas aí mesmo assim, do 4 e do 7. De todo jeito, eu queria pedir a todos os vereadores que viessem, porque é uma coisa assim muito... Né? Não, se claro. uns vierem, os outros não, é uma coisa assim, muito séria para ser votada, e só um pouco de vereador vir, os outros não, para poder ter essa visão do André, para ele apresentar para o Oscar, para o pessoal lá, que ele tem outra visão, que ele tem outra estratégia para fazer com esse lixo. Talvez. Então, senhor presidente, eu aprovo nesse meio, né, as suas palavras. E estou à disposição, se caso essa casa queira marcar a reunião, até amanhã mesmo, o dia que for, eu estou disponível. E, mais uma vez, eu apoio as suas palavras. Eu vou fazer o seguinte, vereador Pedro, por favor. Eu só queria complementar o que a vereadora Regina propôs, talvez estender isso até para mais pessoas da população ligadas ao meio ambiente, né, Regina? E talvez fazer uma audiência pública. Fazer uma audiência pública para essa questão. A Hortência até nos sugeriu isso, mas o problema maior que a gente vê hoje, e eu particularmente da audiência pública, nós estamos no meio de uma votação, em primeiro turno já foi votado, depois nós temos que ver a questão regimental se é favorável à situação. Mas eu prefiro que extinga esse prazo do que a gente votar errado, né? Mas o problema não é nem votar errado, não. Até porque nós já votamos errado a primeira votação, né, senhor presidente? Não tinha nem impacto financeiro, nós votamos um negócio na escura aqui. Mas talvez a visão tenha sido no sentido de esclarear a situação, né? De resolver ainda mais. Mas nem tanto, né? Que às vezes a situação financeira... Hein? A visão que o André trouxe para a gente hoje, em relação ao que a Bruna falou aquele dia, já não tá a mesma coisa mais, a visão do... Eu fico sinceramente, eu vou dizer para os senhores todos assim, que eu não vejo uma situação assim, nem sei a expressão, mas eu vou ser bem objetivo. Se nós protelarmos mais a situação, nós corremos um risco iminente de estarmos conservando o lixão sem nenhuma situação viável, porque por mais que o André tenha essa visão de apresentar a situação, vereadora Regina, essa situação hoje vai ser a que vai ser feita pelo Executivo? Mas nós também deixamos o Executivo colocar nosso Bambuí numa situação a longo prazo. Não, uma situação complicada. Não é bem assim, não. E até, senhor presidente, eu queria pedir ao senhor o seguinte: não adianta eles mandar um impacto financeiro sexta-feira para a gente votar a segunda, não dá tempo de a gente estudar impacto financeiro só na segunda-feira seria para a próxima reunião. Mas eu quero dizer, os senhores talvez não estejam entendendo a dimensão disso. Nós protelamos um ano já, que nós teríamos que ter votado essa situação lá no ano passado, e às vezes teríamos votado, não vou entrar no mérito do certo ou do errado, mas teríamos que ter votado essa situação. Agora hoje, nós já estamos tentando protelar mais e corremos o risco, sem dúvida nenhuma, de às vezes ficarmos sem guarita nenhuma lá para o futuro. Essa que é a minha visão primeira de preocupação. Concordo que nós podemos ter essa reunião, só que nós temos que ser bem objetivos. Senhor presidente, eu acho que até sem guarita a gente não fica não, porque nós temos o Ministério Público que vai cobrar isso. Além de nós cobrarmos para resolver a situação, esse dinheiro que vai ser gastado no consórcio, realmente a Prefeitura pode vincular ele para resolver o problema do lixão. Então a gente tem esse amparo do Ministério Público. Nós não estaremos sozinhos nessa situação, não. Mas aí vai demorar quanto tempo?
O consórcio já vai demorar quanto tempo o consórcio? Talvez em torno de um ano. Senhor presidente, eu queria que você me desse essa parte, mas eu não vou delongar, vai ser rápido. Porque a discussão é bacana. Eu acho que até por devido horário, eu não conheci o Alex, o André, você me desculpa. Eu te conheço desde pequeno. Sim, porque o tempo passa, eu também estou ficando muito velho e tal, eu não lembro, eu não sei se é sobrinho da Sandra. Sou irmão da Sandra. Irmão da Sandra, filho do nosso saudoso Trajano. Isso. É isso. Então o que acontece? Essa história, quando ele falou ali, parece que essa história de Itaúna, eu tive o privilégio dessa casa ser nomeado na primeira gestão, eu como vereador dessa casa, na gestão do prefeito Neilson Paulinelli, saudoso Neilson Paulinelli, de um grupo que chamava Prodescom. Você lembra desse grupo de Itaúna que trabalhava, no qual o deputado federal Domingos Sávio fazia parte? Várias pessoas representando o legislativo, o executivo, os clubes, tudo, faziam um encontro lá e todo mundo naquela época, que era 17, 18 anos atrás naquela época, preocupado, todos os municípios preocupados. A nossa guru, eu não sei se ela foi professora sua em Itaúna, se você conheceu nessa luta sua do meio ambiente, é a Greco, lá de Regina Greco. Regina Greco. Conheço. Regina Greco de Divinópolis. Sim. Amiga, irmã do nosso doutor Leopoldo Greco, doutor Tafiano. Começou naquilo. Sim. Quando foi começar das bacias de São Francisco, brigando para Zeto, brigando para fazer o aterro, aquilo ali eu fazia parte. E naquele momento, a gente sentia dos municípios, o Alex, André, você me desculpa, do que ninguém quer assumir essa responsabilidade. Ninguém. A gente está vendo aí, o vereador Luciano está vendo, o ano passado, nós não aprovamos do consórcio, porque o cara que esteve aqui, na época que ele esteve aqui, eu perguntei qual que era a estrutura do consórcio. Falou, a estrutura sou eu, uma secretária. Parabéns para vocês, não ter aprovado isso. Aí o que acontece? Aí o deputado federal Nilton Cardoso Júnior, que é o que arrumou o recurso para quartel-geral para comprar esse terreno. Eu participei de uma reunião na Rio Rancho, lá na fazenda do Nilton Cardoso, com alguns prefeitos daquela região. Todo mundo quer resolver o problema. E no meio dessa reunião, tinha um cara que ele falou assim, é o barão do lixo. Tem um cara de Belo Horizonte que ele é bilionário, ele trabalha só com lixo. Ele trabalha só com lixo, ele pega o lixo e vende, manda nos contêineres para o Posto São Sebastião, manda para fora do Brasil. O cara é bilionário. Ele falou, os municípios não sabem a riqueza que eles têm, por isso que eu vi você falando da riqueza que é mexer o lixo. A gente sabe dessa. Você teve alguma oportunidade, nas outras gestões passadas, do prefeito Leles, dos outros, de expor essa situação sua, não como perito, que o Ministério põe você como perito, da sua preocupação sendo de filho de Bambuí? Você teve essa oportunidade de expor, de vir aqui na Casa Legislativa, com os vereadores, expor essa situação que você está expondo para nós hoje? Naquela época, como eu era perito judicial ambiental de Bambuí, eu não podia me manifestar, como estou manifestando aqui agora, porque no mínimo ia caracterizar conflito de interesse. Então eu acredito que as coisas acontecem na hora certa na vida da gente. A questão que eu te pergunto, aquele lixão nosso lá, ele suporta para mais quanto tempo? Nem para mais um dia, do jeito que está. Da situação que está. E você acha que devido àquele aterro estar ali, desse projeto que você está falando, que tem lá, de mexer, as nascentes de água ali que tem ali, São Antônio Michel, os lençóis freáticos ali, mesmo assim tem esse problema, que nós temos essa riqueza em Bambuí, de ter muita essa situação, parece que já fizeram um levantamento aí, não cabe lixão em Bambuí, porque em todo lugar que você pôr, está em cima ou nascente de água, ou um rio, ou um leito de um rio. Você acha, na sua visão, que eu até louvo o seu interesse, do seu ajudar mesmo, que ninguém quer assumir isso não. Na época do Prodescom, nós falamos com o prefeito, ele quase bateu em nós, velho. Por quê? Depois veio essa denúncia sua em seguida, você fez essa denúncia, foi na época do prefeito Leles, não foi isso? Não, na verdade eu não fiz a denúncia, eu fui como perito ambiental. Eu sei, fala assim, você me desculpa da fala o seguinte, fizeram a denúncia e você foi o perito. Sim. Foi na época do prefeito anterior.
Foi acho que no início mas era a responsabilidade passiva da gestão do Galeno. Mas estava sendo discutido na primeira gestão do Leles. Que eu fazia parte também naquela legislatura. Porque eu vejo assim o seguinte, eu vejo que realmente, André, nós temos que correr atrás, e eu vejo da seguinte forma, nem penalizando com multa que o município não pagou, não resolveu. Eu acho que a política do prefeito Olívio, ele quer resolver o problema, ele está tentando arrumar uma solução com esse consórcio, deu do ano passado. É que nem o presidente falou, o Luciano, nós não podemos adiar mais. Nós não podemos adiar esse problema mais de Bambuí. Vereador, mas não é desse jeito que se resolve isso não. Me desculpa, mas isso aqui, em questões de meio ambiente, é dar um tiro no pé, assinar esse consórcio. Nós vamos estar investindo um dinheiro que é de Bambuí em outra cidade. Depois que deixar ele pronto, a gente vai pagar para levar o lixo. Eu estou questionando para você o seguinte, esse projeto que você está querendo fazer, longo prazo, se tem uma forma de resolver agora, André, eu sei da sua visão, falei, gente, nós exportar o lixo para quartel-geral, levar o dinheiro para... Isso que eu estou colocando para você é o seguinte, nós não podemos prolongar mais, André. Nós temos que resolver, nós temos que assumir aquilo ali. Sim. Não adianta nós vedar os olhos, André, com aquilo ali, não. Então vou resolver de uma forma correta. Tem que resolver. Né? Então o que eu falo é o seguinte, tem que resolver de uma forma... Não. Consórcio não vai resolver de imediato isso aqui. Mas uma solução, e não André, vai resolver o problema social e ambiental de Bambuí. Né, André? A gente vai estar jogando um problema nosso para um vizinho resolver e pagar para ele. Eu sei que não é legal, mas eu falo assim, o seguinte, a preocupação nós temos que arrumar, né, André? Então, eu vejo sua visão. Arrumar uma forma da gente resolver isso. Tem lá o laudo, tem a notificação, já está no Tribunal de Justiça em Belo Horizonte. O município de Bambuí tem que pagar a multa, até hoje não resolveu nada. E aquilo ali é uma marmota. Eu tenho vergonha de amigo meu, André, de passar ali de carro, às vezes subindo, vindo do Triângulo Mineiro, passando, os urubu e o fogo. E o fogo naquela beirada daquele ali, não existe aquilo mais não, gente. É uma tristeza. Então tem que assumir, André. Então eu louvo isso aí, eu acho que tem que cobrar uma atitude. Eu fico preocupado o seguinte, às vezes o seu projeto é um projeto ótimo, mas a longo prazo, se nós tivermos uma forma de resolver o mais rápido, que não seja com consórcio, para a gente resolver a situação daquela marmota daquele chão ali, que já não pode mais. E aproveitar sua deixa de estar aqui, André, eu não sabia da sua graduação, vou te pedir até pelo amor de Deus, nós estamos com um problema muito grande em Bambuí com o índice do câncer. Então está preocupado. Bambuí hoje deve estar o quê? Mais ou menos de 70 cidades, André, não sei se é da sua ciência, nós estamos no meio das 4 cidades que está com o índice de câncer mais elevado. E a gente se preocupa, fala que é a carne, fala que é o agrotóxico, fala que é isso. Mas, não sei se é na sua época, do Dr. João Carlos, não sei se você sabe dessa história, fala que na região da Ponte Alta, na região da FEMIG, tem o... Nióbio. É isso, você sabe dessa história? Sim. Vê se ajuda nós nessa situação também. Eu sei que você está encarretado muito nessa do lixão. Olha para nós, eu fui na Fundação Getúlio Vargas em Belo Horizonte, conversei com essa menina Greco, arrumar uma forma que está preocupante. Vê esse, não sei se você viu nas minhas falas anteriores. Eu tenho conhecimento desse estudo. Para a gente ver, tem possibilidade disso, através disso, André? Vamos conversar disso posterior a isso aqui, a esse lixão, Vamos. Porque eu preciso de ter acesso aos documentos, embasamento, para poder dar a minha opinião. Ótimo, eu acho que você poderia até procurar o pessoal, até a esposa do Olívio, meu amigo, do Dr. João Carlos, eu acho que você tem a Fundação Oswaldo Cruz, tá? E agradecer a sua presença, nós estamos aqui para somar e para ajudar. Eu quero que resolva o problema do lixão, que seja com consórcio, que seja com o seu projeto, porque isso aí já vem com 18 anos que eu venho acompanhando isso aí, e ninguém tira a venda do olho para assumir aquilo ali. Um abraço a você. Vereador André, Lécio. Finalizar? Não? Vereador Lécio. André, eu tenho 2 perguntas para você. Primeiro, se a gente aderir esse consórcio hoje, em quanto tempo a gente vai conseguir estar tirando esse lixo de Bambuí? A partir do momento que eles estiverem aptos para isso. Acredito eu que por licenciamento ambiental e pela instalação do projeto, onde nem se tem uma área ainda, preciso comprar, isso que a gente vai estar empurrando para frente 6, 8 anos. Obrigado. A segunda pergunta minha seria o seguinte: se a gente pegar esse consórcio, aprovar ele, tirar o lixo de Bambuí, a gente estaria resolvendo o nosso problema e 0 de problema no meio ambiente. Seria esse o problema que a gente continuaria tendo problema no meio ambiente, que a gente só resolve o nosso problema, mas 0 no meio ambiente. Não, na verdade, com essa atitude aí, eu vejo que a gente já está colocando a poeira não, o lixo, debaixo do tapete. E eu não posso dizer que vai estar jogando dinheiro fora, porque vai estar, de certa forma, amenizando um problema. Mas a gente vai estar jogando dinheiro no lixo.
Vereador Magno? Não? Senhor presidente, era só isso mesmo, essa questão de quanto tempo demoraria para a gente começar a retirar esse lixo aqui da nossa cidade. Inclusive, a própria Bruna disse que agora que vai ser feito vai começar a compra do lote aquele dia. Então, é uma situação assim muito delicada, senhor presidente. Não, até para atender no pedido do vereador Regine e dos demais vereadores, eu acho que é interessante, sim, que a gente coloque, a primeiro momento, vereador Pedro, não necessariamente às vezes audiência pública, mas pelo menos um esclarecimento maior entre as partes, junto com os vereadores. Tanto o André se disponibiliza, né, André? Tá? Talvez quarta-feira, todos os senhores vereadores, e a gente marcaria com o secretário de Meio Ambiente, com a Bruna, com quem mais achar. Hein? Quinta da outra semana, isso. Não, eu queria ver se a gente conseguiria marcar ainda dentro dessa semana, possivelmente, que aí depois chegue o impacto financeiro. Como é que... Não, os senhores... Pois é, porque aí o que eu seria? Pegaria o contato do André, entraríamos em contato na prefeitura e aí informaríamos os senhores mais alguma questão de quarta-feira? Antes, exatamente. Não, mas nós não vamos votar ele à noite, não. Nós temos que estudar o impacto financeiro. Não. Então vamos agendar para quinta-feira, antes da... Isso. Aí, André, você pode na quinta-feira após o carnaval. Qual horário? Aí, que 16 horas? 16 horas é um horário bacana, né? Isso, às 16 horas na quinta-feira após o carnaval. E aí a gente já vai entrar em contato, os senhores já ficam avisados, o André, e a gente entra em contato com o secretário de Meio Ambiente e com quem mais for da assessoria. Fica bom assim para todo mundo, né? André, concorda? Por favor. Por favor. Eu acho que eu já usei mais do tempo que eu merecia aqui, mas... Foi muito bom. Eu entendo a cabeça, a visão de cada um vereador aqui, no sentido de que o município tem muito problema para ser resolvido, não é só o meio ambiente. Nossa, não vou listar não, porque senão vai demorar muito tempo. Então, eu acho muito bacana a atitude de vocês aqui, não só em relação ao meio ambiente, mas em relação a qualquer outro assunto que a gente for resolver, que for investir dinheiro público naquilo ali, que a gente busque todas as opções, que a gente procure, se a gente não entende muito sobre isso, vou procurar um cidadão que sabe, que entende daquilo ali. Porque já não pode deixar que esse problema do lixão seja resolvido da mesma forma que foi a estação de tratamento de esgoto, que jogamos um dinheiro fora e o negócio está lá cheio de mato lá dentro. Então, assim, eu estou querendo prevenir, é isso. Obrigado vocês, a turma da internet também que me deu um apoio demais para estar aqui. Obrigado a todo mundo e fique com Deus.